Pode ir? E hoje o programa tá mais que especial, porque vamos... Eu esqueci o que eu falo. Pode ir? Pode ir. Tá. Calma aí, pode ir agora? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Giovana Silveira e hoje o programa tá mais que especial, porque vamos ter um bate-papo sobre a importância da figura paterna. Afinal, esse é o mês dos nossos queridos papais! Mas antes, roda a vinheta! E no Papo da Vez hoje vamos conversar sobre a importância que a figura paterna tem no desenvolvimento dos filhos. E quem eu convidei para o nosso bate-papo novamente é a Daniele Gratão, que é psicóloga. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Gi, e você? Que bom, eu tô bem. Dani, vamos... E referente, né, ao como eu falei anteriormente, qual que é a importância dos pais na formação dos filhos, no desenvolvimento dos filhos? Então, desde a nossa infância, os pais têm um papel fundamental, né, no nosso desenvolvimento. As nossas relações afetivas, né, o vínculo paterno, né, que existe é fundamental para que a criança desenvolva relações sociais que sejam saudáveis, né, tenham facilidade, né, no convívio com as outras pessoas. Então tudo começa na infância, né, dentro de casa, nessa relação familiar que é a nossa relação afetiva mais próxima. Então é bem importante para que esse desenvolvimento ocorra de uma forma satisfatória, de uma forma feliz, que os pais tenham tempo de qualidade com a criança. Detalhe, né? Não necessariamente quantidade de tempo, mas qualidade. O que é a qualidade? É a dedicação que o pai tem com o filho, o amor, o carinho, o afeto, né, que é dedicado para essa criança. Tudo isso vai fazer a diferença no futuro. Entendi. E a figura paterna, ela tem influência direta com a personalidade dos filhos ou não? Sim, a afetividade que é desenvolvida nessas relações familiares tem uma interferência até na visão de mundo da criança, né? Esses padrões de comportamento, de visão de mundo mesmo, eles são desenvolvidos a partir dessa relação familiar. E é legal a gente pensar que, historicamente, o papel do pai foi se modificando ao longo dos anos. Né? A princípio, o pai era aquela figura mais autoritária, né? O filho não tinha muita vez em casa para falar, para se comunicar, demonstrava um autoritarismo mesmo. E depois, o pai passou a ser o responsável por prover financeiramente a família. Né? E mais adiante, a mulher passou a ocupar esse espaço também. Né? Começou a dividir essa função com o pai. E com isso, a função materna, que era do afeto, do cuidado com os filhos, passou a ser do pai também. Né? O pai passou a se responsabilizar mais por esse afeto e isso é muito bom porque quanto mais vínculo, quanto mais afetividade o pai tiver com essa criança, melhores serão, né, as relações futuras da criança. Relações sociais, né, com outras pessoas, desenvolvimento emocional também. Então, com essas mudanças nos núcleos familiares, eu vejo de uma forma muito positiva, né? Teve um impacto muito importante na vida dos filhos e então acredito que sim, que existe essa interferência, né? E isso é bom, né? Essas mudanças foram muito positivas. Uhum. E nós sabemos, né, como você está falando, que a figura do pai é muito importante na formação dos filhos. Mas hoje em dia, né, muitas coisas mudaram e hoje muitas famílias não têm, né, a figura paterna dentro de casa, né? Quem comanda às vezes a casa, a família inteira, são as mães, né? Então como é que faz? Como que a mãe ela pode minimizar essa falta, sabe, da figura paterna na criação dos filhos? Bom, a princípio, Gi, acho legal pontuar que no caso de pais separados, por exemplo, né, o pai, essa figura do pai existe. Então, ele pode exercer esse papel de base, né, de carinho, de afeto com os filhos, mesmo estando distante, porque a gente está falando de uma relação de qualidade, né? Mas na ausência dessa figura paterna,
um avô, um tio, um irmão mais velho, né? Às vezes acaba ocupando esse lugar. Mas quando não tem essas figuras e a mãe ocupa esse espaço, e é muito comum nos dias de hoje, né? Isso acontece muito. Então, assim, tanto pai quanto mãe, eu acho que tem até algumas dicas, algumas coisas que a gente pode pensar para facilitar um pouco esse convívio, né? O que é importante? Procurar saber da vida do filho. Nós adultos, a gente passa a maior parte da rotina trabalhando, né? Uma grande parte da nossa semana, do nosso dia envolvido com o trabalho. Enquanto isso, a criança está na escola. Então, ela tem muita coisa para contar, né? Ela quer falar da vida escolar. Então, procurar saber sobre a vida escolar do filho, perguntar o que ele está aprendendo na escola, se ele gosta, né, dos professores, das matérias, quais são as atividades, as brincadeiras que acontecem na escola, ajudar na tarefa de casa quando é necessário, ou pelo menos acompanhar como que está sendo esse desenvolvimento. Em relação a carinho e afeto, não pode faltar, né, essa afetividade física, o abraço, o beijo, né, independente se for do pai ou da mãe. Sempre que for conversar com a criança, procurar estabelecer um contato visual, né, com a criança, não aquela coisa de falar de cima para baixo, mas eu gosto muito da ideia de agachar, sentar junto com a criança e ficar olho no olho. Esse contato visual é muito importante para a criança. E os pais que são mais ausentes ou mães, procurar sempre dar um jeito, né? Arrumar um tempinho, encontrar uma forma de estar próximo dessa criança, tentar não substituir presença física com presentes, né? De coisas materiais. Porque a criança adora presente, mas não vai substituir o afeto, são coisas diferentes, né? Então não é uma troca, não tem como substituir uma coisa pela outra. E um ponto muito, muito importante é procurar estabelecer regras e limites. Não precisa ter aquela preocupação de ser o pai bonzinho ou a mãe boazinha que deixa o filho fazer o que ele quer, tudo, né? Sem limites. Essa permissividade não é legal. Então a criança ela necessita mesmo de regras e limites. Isso é um gesto de amor. Pode parecer a princípio ruim, né? Mas é um gesto de amor e a criança necessita disso, né? Então procurar cumprir com essa função. Todos esses pontos, se bem trabalhados em casa, só vão trazer coisas boas para a criança, né? Ela vai ter mais autoconfiança, autoestima, autonomia, independência e principalmente condições emocionais de enfrentar a vida, né? Lá fora. Então ela tendo essa base em casa, ela vai ter ganhos, né? Só ganhos. Perfeito, muito obrigada, Daniele, pela sua participação novamente no nosso programa. Imagina, Gia, eu que agradeço. E você que não conseguiu ver as reportagens que o TVU Jornal realizou, vamos rever agora? A diretoria da Fundação Educacional de Votuporanga reuniu curadores e representantes de diversos segmentos da sociedade para uma prestação de contas. O objetivo foi mostrar com transparência o trabalho da atual administração da instituição. O TVU também exibiu a entrega de 2 obras de revitalização de 2 avenidas importantes do município. As avenidas Francisco Vilarhorta e Vale do Sol receberam melhorias e foram entregues também 2 totens, dando boas-vindas aos visitantes que diariamente visitam Votuporanga. Tá, pode ir. Vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouco e ainda vamos ter um bate-papo sobre alimentação saudável e também vamos conhecer um procedimento estético que está em alta. Eu te espero, até já! Voltamos e o assunto desse quadro agora eu esqueci, na verdade, o assunto. Tá certo o quê? Voltamos e o assunto desse quadro agora vai nos ajudar a entender melhor sobre os benefícios de ter uma alimentação saudável. Mas quem vai explicar tudo isso pra gente é a Andressa. Fala aí, Andressa. Olá pessoal, hoje o nosso Dica de Saúde começa com uma pergunta. Você sabia que saúde tem tudo a ver com nutrição? Todos os alimentos que nós ingerimos refletem diretamente na nossa saúde. Por isso queremos incentivar você a ter uma alimentação muito mais saudável.
Nós estamos aqui com o nutricionista do nosso hospital, João Carlos Bragato, para sanar todas as dúvidas sobre alimentação saudável. João, muito obrigado pela sua participação. Vou começar com as perguntas que eu acho que interessa a toda a mulherada. Essas dietas restritivas que estão tão comuns atualmente, elas fazem bem para a saúde? Então, Andressa, quando a gente fala de reeducação alimentar, que é um controle alimentar para todas as pessoas que buscam uma saúde, uma qualidade na alimentação, a gente tem que ver o paciente na sua individualidade. Então, a gente tem que traçar um plano para esse paciente, identificando todas as suas características individuais e a partir daí de exames, de toda essa avaliação, de todo esse inquérito pessoal de cada pessoa, a gente traça. Essas dietas, elas funcionam para algumas pessoas e para outras não. Então assim, a reeducação alimentar, ela é individual e específica para você. As dietas da moda, que as pessoas mais têm de comentários e de referência, foi como eu disse para você, para algumas pessoas ela funciona. Agora, quando essas pessoas, a gente traça a reeducação alimentar, que é um plano, vem a característica física da pessoa, a rotina dela, os hábitos dela, a gente traça algo bem bacana, que aí a gente consegue fazer com que essa pessoa aprenda a comer para sempre, não ficando restrita nas dietas da moda, por um período em que ela pode ganhar peso ou perder peso, só que depois ela volta tudo como antes. Então fica aquele efeito sanfona, ganho, perco, ganho peso. E o que a gente orienta é uma reeducação que, uma vez que você aprendeu, é contínuo. E ainda ser específico para mim, é mais fácil até de eu me adaptar com relação a ela. Com certeza, porque pega as suas características, as suas individualidades, a sua rotina de vida, enfim. E com relação a jejum, a pessoa às vezes fala, eu vou fazer jejum intermitente, isso faz mal para a saúde? Então, assim como as dietas da moda, o jejum intermitente, ele também funciona para algumas pessoas e para outras não. O jejum que a grande maioria consegue fazer, que é o de 12 horas, por exemplo, você janta às 18h30 e vai comer alguma coisa, ou seja, o teu café da manhã às 7 da manhã, você acaba ficando 12 horas em jejum. Esse eu acho bacana, é o que a grande maioria consegue fazer. A partir do momento quando você consegue restringir 16, 18 horas, eu acho que aí vai de cada um. Aí a gente precisa de uma avaliação. Até pessoa que tem pressão baixa também tem que tomar cuidado, né? Exatamente, porque você pode ter um pico de hipoglicemia, ficar um período muito grande sem nada no teu estômago ou no teu organismo. Ô João, e aquelas pessoas que têm mania de comer e ingerindo líquido, isso faz mal para a saúde? Então, Andressa, de uma certa forma sim, né? Porque o líquido, ele faz com que atrasa a absorção dos nutrientes, de uma certa forma dilui o suco gástrico, prejudicando o processo de digestão e além de dilatar um pouco o estômago, né? Dilata um dia, dilata outro e vai cabendo mais alimentos. Mas a maior preocupação é a diluição do suco gástrico. O que a gente orienta para esses tipos de paciente, que é aqueles que em períodos de muito calor, quando termina de almoçar ou de jantar, seja as grandes refeições, ao invés de ingerir grande quantidade de líquido, que eles possam utilizar frutas de teor de líquido um pouco maior, como uma fatia de melancia, uma fatia de abacaxi, uma laranja, que aí, além de saciar a sede após a refeição, você ainda está ingerindo os nutrientes dessas frutas. E às vezes até evita de comer o docinho. Exatamente, já utiliza, no caso, as frutas para sanar essa sede e acaba ficando no lugar da sobremesa. Nossa, muito legal mesmo. João, e com relação àquelas pessoas que são vegetarianas, elas não comem carne de animal, elas têm que fazer alguma substituição, né? Então, isso é uma classe dentro da nutrição, é uma opção de vida não fazer uso dos produtos de origem animal. De uma certa forma, esses pacientes eles têm sim algum dano à saúde, principalmente a deficiência de vitamina B12 e de ferro, justamente por não ingerir a fonte de origem animal e alguns outros tipos de minerais, né? Então, esse paciente específico, ele tem que ter um acompanhamento nutricional, fazer exames periodicamente
para que essas deficiências dessas vitaminas, que já é sabida nessa classe de pacientes, para que a gente faça um monitoramento, para que esse paciente possa ser suplementado. Então, assim, tem sim algum tipo de deficiência de algumas vitaminas e minerais, mas que a gente pode corrigir. Agora, o ideal é você poder comer de tudo de pouquinho, né? É até legal você falar de comer de tudo, porque a gente também vê muita gente cortando carboidrato que falam que é a fonte da nossa energia, né? A gente deve, então, não cortar, mas comer menos carboidrato? Exatamente. Carboidrato também é outra gama de dietas que está bastante na moda, de cortar carboidrato, sai cortando carboidrato. E mais uma vez eu falo, a gente trabalha na individualidade da pessoa. Então eu preciso saber se para você vai funcionar. Nas orientações de forma geral, o que nós indicamos é realmente não cortar totalmente os tipos de carboidrato. Você pode diminuir as quantidades e saber escolher os melhores carboidratos, os provindos dos grãos integrais. Então, ao invés do pão branco, utilizar o pão integral. Em vez do arroz branco, você utiliza o arroz integral, sempre nessa linhagem integral, que dá uma sobrecarga melhor na questão da glicose. Para aquelas pessoas ainda que querem emagrecer, é melhor usar diet light ou moderar no doce? Então, a classificação de diet light é assim, o diet, eles são produtos desenvolvidos para uma classe que a gente considera que são os diabéticos. Então, todo produto diet é específico para o público diabético. Os alimentos light, ele tem uma redução em 25% da caloria. E quando a gente fala de perda de peso, precisa de ver o que você vai indicar para o teu paciente, porque haja visto que se esse paciente está dentro de uma reeducação alimentar, você vai montar um plano com alimentos saudáveis, não tão industrializados. E quando a gente fala diet light, a gente pega muito produto pronto, produto industrializado. Mas só para classificar diet e light, diet diabético e o light é uma redução em 25% das calorias. Então, assim, para perda de peso, para reeducação alimentar, é você procurar o teu nutricionista, que ele vai te montar um plano baseado de tudo que eu já falei do início, e também fazer a prática de atividade física. Então, existe milagre? Não, não existe milagre. Você vai fazer um plano que você vai aprender a se alimentar juntamente com uma atividade física. Aí você vai diminuir a ingestão que você estava tendo e vai gastar através da atividade física. Aí ocorre a perda de peso. Obrigada, Andressa. E se vocês curtiram as dicas que a Andressa deu para vocês vão gostar ainda mais desse, porque vamos falar sobre a depilação a laser. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse procedimento que está bastante em alta. E quem eu convidei para nos explicar melhor sobre esse procedimento é a doutora Fabíola Domingues, que é fisioterapeuta e também já está no mercado há mais de 15 anos em dermato funcional. Mas, doutora, para começar, vamos fazer as seguintes perguntas. Quem descolore os pelos pode fazer esse procedimento? Pode fazer a depilação a laser? Pode sim. Quem descolore pode fazer porque o que acontece? O laser ele vai trabalhar abaixo da pele. Quem descolore o pelo acima da pele. O laser ele precisa alcançar esse folículo, então esse folículo ele está por dentro da pele, então não tem problema nenhum. O que acontece, a pessoa que descolore, ela tem que fazer uma depilação com gilete, né? Ela tem que depilar o pelo, né? Para o laser estar conseguindo alcançar esse folículo. Tá. E o laser, ele pode manchar áreas do corpo, áreas escuras do corpo, como axilas? Pode sim. Pessoas que têm axila, virilha um pouco escurecida, nós temos que dar uma ênfase maior. Tem que usar uma potência menor, né? E às vezes vai precisar de mais sessões. Entendi. E sabemos que o sol e o laser não combinam, né? Quem fica exposto ao sol e depois vai fazer uma depilação a laser, como que funciona? É contraindicado ou não? Como é que funciona? Quem tomou sol precisa de dar um intervalo de pelo menos 15 dias.
A pele não pode estar bronzeada. O que acontece? A pessoa que bronzeia, ela ativa a melanina. Quando você ativa essa melanina, o próprio laser, ele lê toda essa pele como um pelo, né? Um folículo. Então ele pode dar uma escurecida, manchar a pele. O que eu indico? Quem toma sol, quem fica exposto ao sol, usar sempre o protetor solar. Se você vai fazer a depilação a laser, ou você já fez a depilação a laser, usar o protetor solar. Entendi. Tá. E eu acho que agora eu vou fazer a pergunta que a maioria das mulheres, né, inclusive, querem. Quantas sessões são necessárias para fazer a depilação a laser e tirar todos os pelos indesejados daquela região? Isso depende muito de cada pessoa, de cada organismo. Nós indicamos de até 4 sessões no mínimo. Porque o pelo, ele tem 3 fases de crescimento. Nós precisamos pegar a fase de crescimento que está mais próxima do folículo, né? Para alcançar esse folículo e matar ele. O que acontece? Às vezes a pessoa precisa de mais de 4 sessões, porque o próprio organismo, ele responde como uma defesa. E ele próprio produz folículos novos, né? Então não quer dizer que o laser não fez efeito ou não deu certo. Acontece que o organismo fez uma defesa. Aí essa pessoa precisa fazer mais sessões e nós pedimos também para fazer, não dar espaço de uma sessão para outra, fazer sempre contínuo, um mês, outro mês, né, 4 meses seguidos, sem pular. Sim. E outra coisa, o espaço de tempo, assim, para começar a manutenção, como é que funciona? Depois de serem feitas todas as sessões, né, tem a manutenção, mas qual o espaço de tempo, assim, que deve ser feito? A sessão de uma da outra tem que dar um espaço de 25 a 30 dias. Depois que você terminou todo o seu tratamento, você pode fazer uma manutenção conforme o crescimento, né? Tem mulheres que engravidam ou têm uma alteração hormonal que tem um crescimento excessivo de pelos. Então às vezes vai precisar de uma manutenção a cada 6 meses, tá? Mas às vezes, depois de 4 anos, uma vez ao ano, tá? Depende muito de organismo. Mas o laser que nós trabalhamos é um laser definitivo, tá? Não é um laser que ele só retarda o crescimento. Ele é para ser definitivo mesmo. Bom, gente, mas ainda não terminou, porque agora eu vou conversar com a Fernanda Guedes, a doutora, né? Que ela é dentista, a profissão dela é dentista, só que ela já trabalha com estética avançada há bastante tempo. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, Gil. Que bom. E a doutora, gente, ela vai nos explicar na prática como é que funciona. Vai explicar sobre a máquina, se esse procedimento é indolor, tá bom? Doutora, explica. Eu acho que é a dúvida da maioria. É indolor? Não é? Como que funciona? Não é indolor, tá? Mas é um limiar muito baixo de dor. As nossas clientes, elas comparam com a depilação na cera, de que dói muito menos que a depilação na cera, com a vantagem de que tem um determinado número de sessões que vai chegar ao fim. Agora, a cera nunca chega ao fim, né? Uhum. E como é que é essa máquina, assim? Como é que acontece a depilação a laser a partir da máquina? Tá, nós trabalhamos somente com essa marca, tá? Que é o Light Shear, né? E existiram várias gerações. Começou com o Light Shear ET, depois foi para Light Shear Duet, Light Shear Light, Light Shear. Aí nós chegamos nesse Desire, tá? Que hoje em dia é considerado o padrão ouro, porque ele nos dá muita segurança. Ele tem um programa que vem de fábrica, que você acessando ele, você escolhe o tipo da pele, entendeu? Então a própria empresa que produz já nos autoriza a trabalhar com todos os tipos de pele, entende? Todas as cores de pele e as texturas, né? E ela se responsabiliza pelo programa colocado. Então é muita segurança, né? E somente esse modelo aqui que dispõe desse programa. Então a gente só trabalha com ele. Entendi. Aí depois disso, vocês selecionando certinho, vocês pegam, aí vocês passam na região da pessoa que ela quer, que tire os pelos. Exatamente. É colocado um gel, né, à base de água, que é um gel condutor, e disparos são feitos através desse cristal de diodo. Não é fotodepilação. A fotodepilação utiliza um outro tipo de cristal, tá? Esse daqui é laser de diodo, porque é definitivo. A foto ela só retarda, esse aqui elimina.
E doutora, como é que a cliente fica? Ela tem uma proteção na hora de fazer esse procedimento? Ela usa um óculos? Como é que funciona? Ela tem, nós também temos, né, os EPIs, e independente da região que ela faz, ela tem que usar um óculos bloqueador desse laser, tá? E nós usamos um óculos que filtra esse laser, então na hora que a gente tá vendo, não enxerga os disparos, porque filtrou, né? E o laser, ele irradia essa energia, né? Então, mulher grávida não pode ficar nem na sala, entendeu? A empresa recomenda que não fique nem na sala gestante, nem criança. Não podem, nem gestante, nem lactante, nem pessoas que têm doença imune, baixa imunidade, entendeu? Não pode. Obrigada, viu, doutora, pelas dicas, orientações, amei conhecer sobre isso. Obrigada a vocês, sejam bem-vindos sempre. Obrigada. Bom, gente, antes de terminar, eu aconselho a vocês, se você tem interesse em fazer esse procedimento, né, ou algo parecido, sempre procurar um profissional qualificado, tá bom, gente? O Revista da Semana fica por aqui e se você perdeu alguma reportagem ou entrevista de algum programa, eu vou deixar as redes sociais aqui, ó, tá bom? Tem o Facebook, tem o YouTube, tem o site, fiquem à vontade. E o Revista da Semana fica por aqui, eu espero muito que tenham gostado. Até a semana que vem. Tchau, tchau!